Depois de anos pagando por moradia, contas e regras que parecem se multiplicar mais rápido do que suas economias, é normal questionar se o estilo de vida padrão é realmente liberdade ou apenas uma rotina cara. Se a ideia de ter seu próprio terreno, se livrar da burocracia e viver do seu jeito parece atraente, aqui vai uma boa notícia. Algumas províncias canadenses tornam a vida fora da rede elétrica acessível, legal e muito mais simples do que você imagina. Sim, no Canadá. Antes de explorarmos quais províncias permitem que você realmente viva de graça, em vez de apenas pagar pela ilusão de liberdade, clique no botão gostei como se estivesse se desconectando da internet e inscreva-se para não perder mais informações sobre como viver com mais conforto no Canadá. Vamos começar. 1. Saskatchewan, a província das pradarias que se esqueceu de regulamentar tudo. Saskatchewan situa-se no centro do Canadá, com vastas áreas agrícolas, baixa densidade populacional fora de Regina e Saskatoon, e uma abordagem regulatória à vida rural que pode ser melhor descrita como temos preocupações maiores do que o que você está fazendo em sua própria terra, desde que não esteja incomodando ninguém. Esta é a província onde o individualismo robusto não é um slogan político, mas uma realidade vivida por agricultores e moradores rurais que fazem as coisas à sua maneira há gerações. É possível comprar terrenos rurais em Saskatchewan por 5 a 15 mil dólares por acre, às vezes até menos se você estiver comprando lotes maiores ou terrenos que não sejam áreas agrícolas de primeira qualidade. Estamos falando de terras tituladas com acesso por estrada, não de arrendamentos de terras da coroa ou áreas remotas acessíveis apenas por helicóptero. Sites como Saskatchewan Farm Direct, Kijiji e imobiliárias rurais locais anunciam propriedades constantemente, com lotes de 10 a 40 acres sendo vendidos por 20 a 50 mil dólares no total, o que é o que os canadenses urbanos pagam por vagas de estacionamento ou entradas para apartamentos que nunca serão seus. Os códigos de construção de Saskatchewan são administrados pelos municípios, e é aqui que a coisa fica interessante. Muitos municípios rurais têm fiscalização mínima ou nenhuma dos códigos de construção para propriedades fora de aldeias organizadas. A província usa algo chamado Lei Uniforme de Normas de Construção e Acessibilidade, Uniform Building and Accessibility Standards Act, mas a fiscalização fica a cargo dos municípios, e os municípios rurais com populações pequenas e áreas geográficas enormes simplesmente não têm a equipe, os recursos ou a vontade política para fiscalizar os códigos em cada lote onde alguém quer construir. De acordo com a própria documentação do governo de Saskatchewan, construções com menos de 10 metros quadrados, cerca de 108 pés quadrados, geralmente não exigem licenças na maioria das jurisdições. Isso é suficiente para uma pequena cabana ou estrutura inicial. Para construções maiores, os requisitos variam muito de município para município rural, alguns exigindo apenas o cumprimento de normas básicas de segurança e outros praticamente não tendo exigências além de sistemas sépticos para residências permanentes, assunto que abordaremos em breve. A situação dos sistemas sépticos em Saskatchewan é surpreendentemente flexível. A província exige sistemas de tratamento de águas residuais aprovados para residências permanentes, mas banheiros de compostagem são explicitamente permitidos pelas normas de descarte de águas residuais no local de Saskatchewan como sistemas de tratamento alternativos. Sistemas de águas cinzas podem ser permitidos por meio de tanques de retenção básicos ou zonas úmidas construídas, desde que projetados adequadamente. Muitas propriedades rurais utilizam campos sépticos básicos, cujo custo de instalação varia de 5 a 8 mil dólares, um valor administrável em comparação com os sistemas projetados de 30 mil dólares de Ontário. Fundamentalmente, Saskatchewan não exige conexão à rede elétrica. Você pode viver completamente fora da rede, usando energia solar, eólica ou geradores, sem que ninguém o obrigue a se conectar a linhas de energia que, aliás, não existem em áreas rurais. A água pode vir de poços, que exigem licenças, mas são fáceis de perfurar, custando entre 1.000 e 3.000 dólares na maioria das áreas, reservatórios ou sistemas de coleta de água da chuva comuns em fazendas. Os impostos sobre a propriedade nas áreas rurais de Saskatchewan são absurdamente baixos. Estamos falando de 300 a 800 dólares anualmente por 40 acres com uma pequena residência, o que é menos do que os canadenses urbanos pagam mensalmente em taxas de condomínio. A província precisa da população rural e da receita tributária de qualquer fonte, então não há incentivo para que as pessoas deixem as áreas rurais por meio de exigências impossíveis. O choque de realidade: os invernos em Saskatchewan são brutais, com temperaturas que chegam regularmente a menos 35 graus Celsius e ventos que fazem você questionar se os humanos deveriam habitar essa latitude.
Seu sistema de aquecimento fora da rede precisa funcionar de verdade, pois uma falha significa morte, não apenas um leve desconforto. O verão traz mosquitos, moscas negras e um clima que oscila entre dias lindos e alertas de tornado em um curto período de transição. As oportunidades de emprego nas áreas rurais de Saskatchewan se limitam à agricultura, trabalho remoto ou deslocamento até as cidades para empregos no setor de serviços. Isso funciona para pessoas com renda proveniente de áreas remotas, aposentados com pensões ou aqueles dispostos a viver de forma extremamente minimalista com uma renda muito baixa. Mas, se você consegue lidar com o isolamento e o inverno nas pradarias, Saskatchewan oferece uma liberdade genuína para quem busca viver fora da rede elétrica. 2. Manitoba, a província que está ocupada demais com outros problemas. Manitoba fica a leste de Saskatchewan, com geografia semelhante, população menor e um governo que historicamente tem estado muito ocupado com os problemas de Winnipeg para regular de forma rigorosa o que acontece nas áreas rurais, onde praticamente ninguém vive. A província tem algumas das terras rurais mais baratas do Canadá e uma atitude surpreendentemente permissiva em relação a estilos de vida alternativos, em parte por planejamento, mas principalmente por negligência benigna. Terrenos rurais em Manitoba são vendidos por valores entre $3,000 e $12,000 por acre, dependendo da localização e da qualidade. Propriedades de 20 a 80 acres são anunciadas regularmente por valores entre $15,000 e $60,000 no total em sites como Realtor.ca, Kijiji e Imobiliárias Rurais de Manitoba. É possível encontrar terrenos com escritura e acesso rodoviário a até 2 horas de Winnipeg ou Brandon por preços que tornam os urbanos inacessíveis. Os custos da habitação parecem esquemas elaborados para transferir riqueza dos trabalhadores para os proprietários de imóveis e bancos. O Código de Construção de Manitoba é baseado no Código Nacional de Construção, mas administrado pelos municípios, e aqui está o ponto crucial. A fiscalização em municípios rurais é inconsistente ou inexistente, dependendo da localização. Muitos municípios rurais não têm inspetores de construção ou dependem de inspetores em tempo parcial que cobrem áreas geográficas extensas e respondem principalmente a denúncias, em vez de fiscalizar proativamente o cumprimento das normas. O Código de Construção de Manitoba isenta certos tipos de alvarás, incluindo estruturas com menos de 10 metros quadrados. Para construções maiores, os requisitos variam conforme o município, alguns exigindo apenas alvarás básicos para residências permanentes e outros praticamente não possuindo mecanismos de fiscalização para propriedades rurais. De acordo com a documentação do Departamento de Famílias de Manitoba, banheiros de compostagem e sistemas alternativos de tratamento de águas residuais podem ser aprovados pela regulamentação de sistemas de gerenciamento de águas residuais no local, desde que atendam aos padrões básicos de tratamento. Manitoba não exige conexão à rede elétrica para propriedades rurais. Energia solar, eólica e de geradores são comuns e aceitas. A água pode vir de poços, é necessário obter licenças, mas o processo é simples, de fontes de água superficiais com filtragem adequada ou da coleta de água da chuva. A Lei de Direitos de Água da província exige licenças para uso significativo de água, mas o uso doméstico proveniente de poços está sujeito a isenções que permitem o consumo doméstico razoável sem grandes complicações burocráticas. Os impostos sobre a propriedade nas áreas rurais de Manitoba estão entre os mais baixos do Canadá. Espere pagar entre $400 e $900 anualmente por um terreno de 40 acres com uma residência, menos do que as taxas mensais de condomínio em Toronto ou Vancouver. A província precisa desesperadamente de população rural e não tem condições de forçar a saída de pessoas dispostas a viver em áreas que estão perdendo moradores para as cidades. Uma vantagem significativa, a Manitoba Hydro oferece programas para quem vive fora da rede elétrica, incluindo subsídios para sistemas de energia renovável em áreas remotas. A província reconhece que a expansão da rede elétrica custa mais do que o suporte a sistemas isolados, por isso, ocasionalmente, oferece assistência financeira em vez de impor conexões caras à rede que não fazem sentido econômico. O choque de realidade Manitoba enfrenta a brutalidade do inverno de Saskatchewan, além de maior umidade e precipitação, o que significa lidar com a remoção de neve e o controle da umidade. Os mosquitos no verão são lendários, não apenas alguns insetos, mas nuvens de insetos que tornam as atividades ao ar livre realmente difíceis sem o uso de redes e repelentes químicos. As opções de emprego se limitam à agricultura, ao trabalho remoto ou ao deslocamento diário para as cidades. O isolamento social é real, com os vizinhos mais próximos podendo estar a quilômetros de distância.
O acesso à saúde exige deslocamento até cidades com clínicas ou hospitais, o que se torna um problema à medida que envelhecemos ou em caso de emergências. 3. Nova Brunswick, a liberdade esquecida do Canadá Atlântico. New Brunswick fica no Canadá Atlântico. Tem uma população pequena, uma economia rural em dificuldades e atitudes surpreendentemente permissivas em relação a estilos de vida alternativos, porque, francamente, eles precisam de pessoas. Não estão em posição de serem exigentes quanto à forma como essas pessoas escolhem viver. A província tem alguns dos terrenos e requisitos de construção mais baratos do Canadá Atlântico, que são razoáveis em comparação com os pesadelos regulatórios de Ontário ou da Colômbia Britânica. Terrenos rurais em New Brunswick são vendidos por valores entre $1.000 e $8.000 por acre, com propriedades florestais de 20 a 50 acres anunciadas por valores entre $15 e $40.000 no total. É possível encontrar terrenos com escritura, acesso a estradas, valor madeireiro e fontes de água por preços que os canadenses urbanos consideram falsos ou fraudulentos. Sites como Landcast, Purple Bricks e imobiliárias rurais locais anunciam propriedades constantemente, com pouca concorrência entre os compradores, porque a maioria dos canadenses não pensa em New Brunswick como destino para nada além de, talvez, passeios de carro para apreciar as cores do outono. Antes de prosseguirmos com mais províncias onde você pode realmente viver livremente, em vez de pagar por uma existência altamente regulamentada que enriquece a todos, exceto você, clique no botão de inscrição como se estivesse reivindicando sua independência e deixe um comentário dizendo o que o impede de viver fora da rede. Eu lerei. O Código de Construção de New Brunswick é baseado no Código Nacional de Construção, mas administrado pela província com participação municipal. Eis o que importa. Para propriedades rurais fora dos limites municipais ou em distritos de serviços locais, LSDS, a fiscalização do Código de Construção é mínima. De acordo com o Departamento de Meio Ambiente e Governo Local, construções com menos de 10 metros quadrados não exigem alvará, estruturas maiores exigem alvará, mas a fiscalização se concentra principalmente na segurança, e não na conformidade estética ou em tamanhos mínimos arbitrários criados para maximizar o imposto predial. A província permite banheiros de compostagem e sistemas alternativos de tratamento de águas residuais, de acordo com o Regulamento de Sistemas de Disposição de Esgoto no local. É necessária a aprovação para a instalação desses sistemas, mas banheiros de compostagem combinados com o gerenciamento básico de águas cinzas são explicitamente permitidos. Os custos para sistemas aprovados variam de $5 a $10.000, um valor acessível em comparação com sistemas projetados em outras províncias. New Brunswick não exige conexão à rede elétrica. Energia solar, eólica e geradores são comuns e aceitos em propriedades rurais. A NB Power reconhece que a extensão da rede para propriedades remotas custa mais do que gera em receita, portanto, não impõe conexões que não sejam economicamente viáveis. A água pode vir de poços, com licenciamento simples, nascentes ou fontes superficiais com tratamento adequado. Os impostos sobre a propriedade nas áreas rurais de New Brunswick são razoáveis, variando de $400 a $1.000 anualmente para 40 acres com residência, dependendo do valor avaliado e das taxas locais. A província precisa desesperadamente de população e não tem interesse em afastar, por meio de regulamentações, pessoas dispostas a viver em áreas rurais que estão perdendo moradores para cidades ou outras províncias. Uma vantagem, New Brunswick possui o Programa de Renovação para Áreas Rurais e Remotas, que oferece algum auxílio para moradias sustentáveis em áreas com carência de serviços. A província reconhece que formas alternativas de moradia contribuem melhor para a retenção da população rural do que impor exigências caras de habitação convencional, que acabam por afastar as pessoas. O choque de realidade à economia de New Brunswick é frágil, com poucas oportunidades de emprego fora das cidades. As áreas rurais estão perdendo população, o que resulta em terrenos baratos, mas também em isolamento e redução de serviços. O acesso à saúde é um desafio, com a escassez de médicos e o fechamento de hospitais afetando as regiões rurais. O inverno é um inverno marítimo, úmido, cinzento, ocasionalmente com neve intensa e tempestades de gelo que podem causar apagões por dias ou semanas. Seus sistemas isolados da rede elétrica precisam suportar longos períodos sem sol, para a energia solar, ou condições de calmaria, para a energia eólica. O verão traz umidade, moscas negras e mosquitos que fazem os insetos da pradaria parecerem amadores. 4. Terra Nova e Labrador, a Rocha da Liberdade.
Terra Nova e Labrador é a província mais oriental do Canadá, com uma população pequena, vasta geografia e uma abordagem regulatória à vida rural que combina as tradições do direito consuetudinário britânico com o reconhecimento pragmático de que não se pode regulamentar fortemente áreas desabitadas e que os custos de fiscalização superam a receita gerada. Em terras rurais de Terra Nova, o preço por acre varia de $1.000 a $5.000, com propriedades de 10 a 50 acres anunciadas por valores entre $10 e $30.000 no total. Em Labrador, o preço é ainda mais baixo, com vastas áreas disponíveis a custos mínimos para quem estiver disposto a abraçar o isolamento genuíno. Sites como Newfoundland Real Estate e Kijiji exibem anúncios constantes de propriedades rurais que os canadenses urbanos consideram incrivelmente baratas, até que percebam as desvantagens em termos de isolamento e clima. O Código de Construção de Terra Nova é administrado pela província, com participação municipal onde existem municípios. Para áreas não incorporadas e regiões rurais fora dos limites urbanos, a fiscalização é mínima ou inexistente. De acordo com o Departamento de Assuntos Municipais e Provinciais, estruturas com menos de 10 metros quadrados não exigem licenças e edifícios maiores exigem licenças, mas a fiscalização se concentra na segurança, em vez de controlar minuciosamente como as pessoas vivem em suas próprias terras. A província permite banheiros de compostagem e sistemas alternativos de tratamento de águas residuais, de acordo com a Lei de Recursos Hídricos e regulamentos correlatos. É necessária a aprovação, mas sistemas que atendam aos padrões básicos de tratamento são aceitos. Muitas propriedades rurais de Terra Nova utilizam sistemas sépticos básicos, que custam de $5 a $8.000, ou sistemas de banheiros de compostagem com gestão de águas cinzas, que custam significativamente menos. Terra Nova não exige conexão à rede elétrica para propriedades rurais. A Newfoundland Power e a Labrador Hydro reconhecem que estender a rede elétrica para áreas remotas custa mais do que gera. Portanto, a energia solar, eólica e geradores fora da rede são comuns e aceitos. A água provém de poços, que exigem registro, mas não licenças complexas, fontes superficiais ou coleta de água da chuva, comum em áreas costeiras. Os impostos sobre a propriedade nas áreas rurais de Terra Nova são moderados, variando de $500 a $1.200 anualmente para 40 acres com residência, dependendo da localização e do valor avaliado. A província precisa desesperadamente da retenção populacional e não está interessada em abordagens regulatórias que afastem as pessoas das áreas rurais que já enfrentam problemas de despovoamento. Um aspecto singular: Terra Nova possui tradições históricas de vida em comunidades isoladas e autossuficiência, o que gera uma aceitação cultural de estilos de vida alternativos. Pessoas que vivem em locais remotos com serviços mínimos não são vistas como estranhas ou suspeitas, mas sim como uma continuação do modo de vida dos habitantes de Terra Nova por gerações, antes que o governo decidisse que todos precisavam se mudar para cidades maiores para garantir a eficiência dos serviços. O choque de realidade ao clima de Terra Nova é brutal de maneiras diferentes das províncias das pradarias. Vento constante, nevoeiro, chuva, ocasionais tempestades de neve intensas e umidade que penetra em tudo. Seus sistemas isolados da rede elétrica precisam lidar com a umidade e a maresia, que corroem os equipamentos mais rapidamente do que nas condições secas das pradarias. O isolamento é real, com algumas áreas rurais acessíveis principalmente por barco ou avião. As oportunidades de emprego se limitam à pesca, silvicultura, trabalho remoto ou empregos governamentais em cidades maiores. O acesso à saúde exige deslocamento para hospitais regionais, o que pode ser um desafio durante tempestades de inverno que bloqueiam estradas ou cancelam voos. 5. Território de Yukon. Tecnicamente não é uma província, mas quem está contando? Ok, Yukon é um território, não uma província, mas incluí-lo faz sentido porque Yukon oferece algumas das condições de vida fora da rede elétrica mais permissivas do Canadá, combinadas com um governo territorial que de fato apoia moradias alternativas por meio de programas e políticas, em vez de apenas tolerá-las por negligência. As terras em Yukon estão disponíveis por meio de vários mecanismos, incluindo a compra de terras privadas, o arrendamento de terras territoriais ou a participação em programas como o Programa de Aplicação de Terras Agrícolas ou os programas residenciais rurais, que fornecem terras a um custo mínimo se você atender aos requisitos básicos de desenvolvimento. As terras rurais privadas são vendidas por $5 a $20.000 por acre, com propriedades de 5 a 40 acres disponíveis por $30 a $100.000, o que pode parecer caro até você perceber que está comprando terras em uma das regiões mais belas da Terra, com a liberdade legítima de construir e viver como quiser.
O Código de Construção do Yukon é administrado territorialmente, com fiscalização focada principalmente em comunidades organizadas e loteamentos. Para propriedades rurais fora dos limites municipais, a fiscalização do Código de Construção é mínima. De acordo com o Departamento de Serviços Comunitários do Yukon, pequenas estruturas. Edifícios com menos de 10 metros quadrados não exigem licenças, enquanto edifícios maiores exigem licenças, mas a ênfase é na segurança e não na gestão minuciosa do projeto ou em tamanhos mínimos arbitrários. O Yukon apoia explicitamente habitações alternativas e a vida fora da rede elétrica por meio de suas políticas. O território permite banheiros de compostagem, sistemas de reaproveitamento de águas cinzas e tratamento alternativo de águas residuais, de acordo com sua lei de medidas de emergência civil e regulamentos de saúde. Muitos moradores rurais do Yukon vivem completamente isolados da rede elétrica. Sistema isolado da rede elétrica com a aprovação do governo territorial, pois estender os serviços a áreas remotas custa mais do que manter sistemas independentes. O território não exige conexão à rede elétrica. A Yukon Energy reconhece que grande parte do território não é atendida pela rede, portanto, energia solar, eólica e geradores são comuns. O governo territorial, inclusive, oferece subsídios por meio de programas como o Good Energy Program, que concede descontos para sistemas de energia renovável, melhorias na eficiência energética e sistemas alternativos de aquecimento. Eles estão te incentivando a viver fora da rede, em vez de forçar conexões caras à rede. A água em Yukon provém de poços, fontes superficiais ou através de transporte, dependendo da localização e da geologia. O território exige licenças de água para uso significativo, mas o consumo doméstico está abrangido por isenções que permitem o uso residencial razoável sem complicações burocráticas. Os impostos sobre a propriedade no Yukon são complexos, mas geralmente razoáveis para propriedades rurais, especialmente considerando a liberdade de construir e viver como se desejar. Espere pagar entre $1.000 e $2.000 anualmente por 40 acres com residência, dependendo da localização e das benfeitorias. Yukon oferece vantagens únicas, incluindo as deduções para residentes do norte para fins fiscais, proporcionando créditos fiscais federais para quem vive no norte do Canadá. Você recebe dinheiro de volta por viver em um lugar bonito e gratuito, o que é muito mais vantajoso do que pagar preços exorbitantes por uma vida suburbana regulamentada no sul do Canadá. O choque de realidade ao Yukon é remoto, o fornecimento de materiais é caro e precisa ser transportado por caminhão ou avião, e o inverno é tão escuro e frio que faz os invernos das pradarias parecerem moderados. As temperaturas chegam a menos 40 graus Celsius com frequência, e a escuridão do inverno limita a geração de energia solar por meses. As oportunidades de emprego se restringem ao governo, mineração, turismo ou trabalho remoto. Para atendimento médico, é preciso viajar até Viteorce ou mesmo para o sul do país em busca de especialistas. Mas para quem estiver disposto a lidar com o isolamento genuíno e os desafios climáticos, o Yukon oferece a liberdade legítima de viver fora da rede elétrica sem assédio governamental, combinada com um governo territorial que de fato apoia estilos de vida alternativos por meio de programas e políticas, em vez de encará-los como um problema a ser resolvido com regulamentações. A realidade legal e prática de viver fora da rede elétrica no Canadá. Eis o que o conteúdo sobre vida fora da rede elétrica muitas vezes omite. Mesmo em províncias com leis mais permissivas, viver fora da rede não é totalmente livre de regulamentações ou custos. Você ainda precisa de dinheiro para comprar terrenos, materiais, ferramentas e sistemas. A perfuração de poços custa de $1.000 a $3.000. Sistemas solares custam de $5 a $15.000 para uma capacidade adequada fora da rede. Construções exigem materiais que custam de $10 a $50.000, dependendo do tamanho e da qualidade. As licenças, mesmo as mais simples, custam dinheiro e exigem lidar com uma burocracia que varia de razoável a deliberadamente obstrutiva, dependendo do funcionário municipal com quem você interage. Os impostos sobre a propriedade continuam sendo cobrados indefinidamente, independentemente dos serviços prestados. O registro de veículos e a carteira de habilitação ainda geram custos anuais. Não é possível escapar completamente da tributação e da regulamentação canadenses, a menos que você pratique ocupação ilegal de terras, o que cria outros problemas. Essas 5 províncias oferecem as condições mais permissivas para a vida fora da rede elétrica, graças a uma combinação de terrenos baratos, fiscalização mínima das normas de construção, aceitação de sistemas alternativos e governos que apoiam ou não se importam com estilos de vida alternativos.
Mas permissivo não significa completamente gratuito ou fácil. Viver fora da rede elétrica exige habilidades que a maioria dos canadenses não possui: construção, sistemas elétricos, encanamento, reparos mecânicos e resolução de problemas sem precisar chamar profissionais que cobram $150 por hora para consertar coisas que você quebrou por ignorância ou incompetência. Exige lidar com isolamento, condições climáticas extremas e limitações de estilo de vida que a vida urbana ou suburbana ameniza por meio de infraestrutura e serviços. Mas para pessoas com as habilidades adequadas, expectativas realistas e um desejo genuíno de viver de forma independente, em vez de apenas romantizar a vida fora da rede elétrica por meio de vídeos do YouTube filmados por pessoas que realmente moram em cidades e visitam suas propriedades isoladas nos fins de semana, essas províncias oferecem uma oportunidade legítima de construir vidas com regulamentação mínima e máxima liberdade. A escolha exige uma avaliação honesta das suas capacidades, finanças e tolerância ao desconforto, em contraposição ao seu desgosto por contas mensais, regulamentos e dependência de sistemas concebidos para extrair o máximo de dinheiro da sua vida. Viver fora da rede elétrica não é para todos, mas estas 5 províncias tornam isso possível para pessoas dispostas a trocar comodidades e serviços por independência e liberdade. Se isso foi útil, basta me dizer se inscrevendo e comentando abaixo em qual província você preferiria morar para viver assim.